E aí, pessoal apaixonado por ciência e dados? Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desconstruir de vez o verdadeiro motor de física da vida real. Isso mesmo. E para isso, a gente vai entrar no modo caster total. Vamos narrar e destrinchar as mecânicas que ditam, desde os limites absurdos do corpo humano até as regras mais rígidas das nossas ruas. Bora lá! E para fisgar a curiosidade de todos logo de cara, como será que a mesmíssima matemática que explica a velocidade de um atleta olímpico lendário também opera aquele sistema anti-cheat implacável que gera as multas de trânsito? A resposta está toda na cinemática escalar. A gente vai abrir os arquivos do servidor agora mesmo para entender como tudo isso se conecta na prática. Bom, a primeira regra absolutamente inquebrável desse nosso motor de física é o referencial. Ele é o corpo ou o sistema de coordenadas a partir do qual a gente mede as posições e os movimentos no espaço, sempre correndo contra o tempo. Pensem nisso como o ângulo da câmera num jogo. Se a câmera está travada no personagem dentro de um carro, o cenário inteiro se move, mas o personagem em si parece estar parado. Agora, se a câmera muda para uma visão estática lá na beira da pista, de repente a gente vê aquele mesmo personagem rasgando o mapa a 100 km/h. Ou seja, o movimento depende totalmente de onde a sua câmera principal está fixada. Com o referencial estabelecido, o sistema vai lá e calcula a trajetória. Ela é, em essência, a linha geométrica desenhada por todas as posições sucessivas que um objeto vai ocupando enquanto se move. E isso fica brilhante se a gente pensar na mecânica de lançamento de projéteis. Se alguém joga um item de dentro de um veículo em movimento contínuo, o player lá dentro vê o item subir e descer numa linha reta. Mas para quem observa do lado de fora, a trajetória desenha uma curva parabólica lindíssima, somando o movimento do carro com a gravidade. A posição da câmera dita o formato perfeitamente. O que nos leva a diferenciar espaço de deslocamento escalar. O espaço indica uma localização exata em uma reta pré-definida, tipo uma coordenada fixa. Já o deslocamento é a variação líquida, a diferença matemática direta entre onde o movimento começou e onde ele terminou, não importando quantas voltas o objeto tenha dado no caminho. Trazendo para os termos gamers, o deslocamento mede só distância absoluta entre os checkpoints, o ponto de início e o ponto final. Não interessa se o mapa inteiro foi explorado em zigue-zague no processo. O sistema só vai contabilizar a mudança líquida de posição. E claro, para dar vida a tudo isso, a gente precisa da dimensão que ordena as ações, o tempo e o intervalo temporal, que a gente vê muito nas equações como o famoso ΔT. Trata-se daquele timer implacável de uma speedrun lá no topo da tela. Aquele cronômetro que avança sem um pingo de piedade, medindo a duração exata do movimento entre o evento inicial e o término da observação. A relação entre o espaço percorrido e esse timer nos fornece as métricas dinâmicas da nossa análise, a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média é o cálculo macro. Ela condensa o evento todo e cria uma taxa fictícia, englobando todas as pausas, paradas e solavancos num único número cravado. Traduzindo para o nosso idioma, a velocidade média é como analisar o tempo total de uma partida inteira. Já a velocidade instantânea é o cálculo no nível micro. É o status exato daquele milissegundo específico, como a leitura de um velocímetro ao vivo, ou o famoso DPS, o dano por segundo imediato no meio de um confronto. E é exatamente por ignorarem a velocidade média que muitos encontram problemas reais naquela grande boss fight das estradas. Tradicionalmente, os radares aferem só a velocidade instantânea, o que faz os motoristas frearem bruscamente em cima do sensor e acelerarem logo em seguida. Mas a solução moderna usa câmeras baseadas na velocidade média num trajeto longo. É um sistema anti-cheat brutal e genial. Não adianta mais dar aquela freadinha perto do radar. A câmera de entrada faz a leitura ótica da placa e registra o timecode. Quilômetros à frente, a câmera de saída faz exatamente a mesma coisa. O servidor lá atrás simplesmente calcula a velocidade média daquele percurso inteiro, sem chance de burlar. Vamos dar uma olhada na matemática fria da coisa. Pensem em um carro de alta potência atravessando um trecho monitorado de 10 km, que possui um limite legal estrito de 100 km/h. O tempo mínimo exigido ali seria de exatos 6 minutos, mas digamos que ele faça isso em 4 minutos e 51 segundos. Veja o passo a passo da substituição dos valores na tela. Convertendo os minutos para horas e dividindo pelos 10 km da pista, chegamos a assustadores 123,76 km/h de velocidade média. E a punição por essa violação flagrante da cinemática clássica? O sistema despacha automaticamente uma multa super pesada de R$ 880,41. O motorista pode até ter passado bem devagarzinho na frente das lentes da câmera, mas a matemática do intervalo de tempo dedura toda a imprudência. Pois é, não dá para driblar as leis fundamentais da física.
E por falar em não ter como driblar a matemática difícil das equações de velocidade, vamos acionar o nosso save point oficial de hoje com quem apoia essa quebra de dados. Se física parece grego para você, o Claro do AI vai salvar suas notas. Com o decodificador de questões, você tira foto da lista de exercícios de física e vê a resolução explicada detalhadamente passo por passo. Depois, você consolida o aprendizado resolvendo o desafio de Active Recall do chat. Seus pais acompanham sua evolução pelo portal do Guardião. Plano anual por apenas R$ 14,90 por mês. QR Code na tela e link direto na descrição. Certo. Com os upgrades devidamente garantidos, vamos direcionar os holofotes analíticos para a corrida humana mais icônica de toda a história. Berlim, 2009. Usain Bolt simplesmente triturando os 100 metros rasos na marca inatingível de 9,58 segundos. Chegou a hora da gente desvendar de verdade as métricas micro desse recorde absoluto. O que a velocidade média macro acaba escondendo? Os famosos splits de pista revelam em detalhes. Se a gente focar na primeira linha dos blocos de 10 metros, o setor mais lento do Bolt é, ironicamente, a partida. Devido à sua massa e àquela estatura impressionante de 1,96, a inércia impõe uma restrição mecânica muito severa. Ele leva longos 1,89 segundos só nos primeiros 10 metros. É uma engine super pesada que precisa de muito torque inicial para sair do lugar. Mas observem o ganho estratosférico de aceleração assim que ele engata o ritmo. A velocidade dele escala de forma muito violenta nos checkpoints centrais da pista. E então ele atinge o limite máximo documentado da biomecânica humana. Entre as marcações de 60 e 70 metros, o Bolt cobra a distância em meros 0,80 segundos. Gente, isso equivale a uma velocidade instantânea setorial de absurdos 45 km por hora. Repare nos vetores de movimento surgindo na animação. É surreal a quantidade de energia cinética necessária para vencer o arrasto aerodinâmico enquanto o corpo humano dispara nessa potência máxima. Um detalhe fascinante sobre essa marca de 2009 é como ela, na verdade, serve como um grande patch de correção da performance dele lá de 2008 em Pequim. Em 2008, o mundo inteiro viu ele começou a celebrar e abrir os braços bem antes de cruzar a linha de chegada. Exatamente! Aquela comemoração precoce causou uma queda imensa no status de burst final da corrida dele. Ele reduziu drasticamente a velocidade instantânea de fechamento. Em 2009, não. Foi uma speedrun mecanicamente limpa, otimizada até o último frame, aceleração sustentada até rasgar a fita. Mudando um pouco o foco para a categoria feminina, a gente entra no reino de um legado absolutamente intocável. Vamos falar de Florence Griffith Joyner, a lendária FloJo, e sua esmagadora marca de 10,49 segundos nos 100 metros rasos. Um recorde histórico estabelecido em 1988 nas seletivas de Indianápolis. E aqui nós estamos falando de um dos parâmetros esportivos mais enigmáticos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Olhar para este comparativo na tela chega a dar arrepios. Esse é um recorde que suportou e sobreviveu a mais de 30 anos de avanços imensos em tecnologia de calçados, pistas supervelozes e nutrição esportiva de ponta. Nem as atletas fenomenais de 2021 conseguiram fechar essa conta matemática ainda. O grande segredo estava cravado em uma mecânica corporal impecável. Enquanto corredores imensos, como o Bolt, sofrem uma espécie de microfreio por causa da resistência do ar nos metros finais, a FloJo possuía uma dinâmica aerodinâmica tão compacta e eficiente que ela sustentava uma taxa de desaceleração praticamente nula na reta final da prova. E se até agora a gente estava examinando a pura explosão de 10 segundos, o que a cinemática nos diz quando a métrica principal do jogo se torna a resistência brutal? A gente deixa aquela explosão rápida de lado e entra no modo sobrevivência extremo, os intermináveis 42 quilômetros de uma maratona. Aqui, as regras do servidor mudam completamente. Não se trata mais de esgotar toda a capacidade em um pico explosivo instantâneo, mas sim de administrar um limite contínuo e aeróbico através de uma distância absolutamente esmagadora. Ao extrair os dados daquela histórica maratona de Chicago em 2023, cravada pelo extraordinário Kelvin Kipton em pouco mais de 2 horas redondas, chegamos a uma velocidade média contínua e insana na marca dos 21 km por hora. Para tentar materializar essa métrica assustadora para vocês, imaginem só segurar o botão de sprint do seu personagem pressionado ininterruptamente no nível máximo permitido por 2 horas diretas, sem a barra de estamina piscar no vermelho uma única vez. É a perfeição máxima da biologia e da perseverança humana. Mas o verdadeiro espetáculo cinemático reside na estratégia de gameplay. Quando a gente cruza os dados em intervalos de 5 km entre o Kipton e a lenda anterior, Eliud Kipchoge, um padrão muito peculiar começa a emergir.
Na primeira metade da prova, o Kipton estava operando em um ritmo sistematicamente mais lento que do recorde mundial. Ele parecia estar perdendo no placar de propósito, mas aquilo era pura tática de gestão de recursos corporais. Ele chegou a ficar 56 segundos atrás do Ghost do Kipchoge, lá no quilômetro 25, tudo isso só preparando o terreno para um ganho monstruoso de aceleração na reta final. Esse momento de virada incrível é conhecido na alta performance esportiva como o fenômeno do split negativo. Ao chegar naquela fase do percurso em que os estoques de glicogênio simplesmente acabam e o corpo entra em colapso exigindo descanso, Kipton fez exatamente o oposto. Ele aumentou agressivamente a sua velocidade instantânea. Ele literalmente quebrou a lógica da fadiga do motor. Em vez da clássica desaceleração do endgame de maratona, Kipton executou os últimos 21 quilômetros do trajeto em surreais 60 minutos e 15 segundos. Foi um boost de velocidade sem precedentes nessas parciais finais. E ao unirmos todas essas estatísticas macro no nosso painel de síntese final, fica maravilhosamente claro como a cinemática abrange tudo. Desde o momento de superar a inércia numa prova superveloz de 10 segundos, lutando com todas as forças contra o repouso absoluto, até a orquestração absurdamente precisa de consumo de energia e resistência ao longo de dezenas de quilômetros na maratona. É uma prova inquestionável de que os números nos permitem medir e simplesmente maravilhar-se com a resiliência orgânica. No fim das contas, a velha e conhecida cinemática escolar, quando aplicada de forma inteligente, mapeia sem rodeios toda a excelência humana e até os sistemas de trânsito mais modernos de hoje. É a linguagem imutável da nossa realidade mecânica. E com essas evidências visuais impressionantes fresquinhas na mente, a gente fecha a análise de hoje com uma provocação instigante. Considerando absolutamente tudo que vimos sobre trajetórias, limites energéticos e o tal do arrasto aerodinâmico, quão mais longe ou quão mais rápido o nosso motor de física biológico ainda suporta chegar? Fica esse grande desafio analítico para todos que nos acompanham. Um abraço e até a nossa próxima desconstrução de dados.